tarde, meus irmãos. É sempre muita alegria, né, que a gente se reúne aqui para falar sobre Jesus. Né? Então, para nós começarmos a nos harmonizarmos, para termos uma reunião tranquila, para conduzir o nosso irmão João Marcelo, eu vou pedir para o Manuel ver a página, em seguida faremos a prece, para então começarmos a exposição do tema da tarde. Boa tarde, irmãs e irmãos, sejam todos muito bem-vindos. Vamos ler então a página do livro Sempre Melhor, de José Carlos de Luca. Mensagem número 9. Quando o sofrimento nos transfigura as próprias feições, quando as pessoas se afastam de nós, com receio de que venhamos a lhes pedir algo em nosso socorro, quando a doença grave nos isola no quarto sem recursos e quando a miséria nos torna pessoas sem valor para o mundo, o amigo Jesus surge e posta-se ao nosso lado, enxugando o nosso pranto, segurando firme a nossa mão, enchendo o nosso coração de esperança e ensinando que a dor, quando suportada com paciência e dinamismo, encerra em si mesma a oportunidade de libertação de nossas mazelas espirituais para a glória de dias venturosos. Que assim seja. E assim, meus irmãos, vamos elevar nossos pensamentos, aproveitando as boas vibrações trazidas pela leitura dos finais. Vamos orar. Jesus, querido mestre, querido amigo, aqui estamos mais uma vez reunidos nessa casa de amor para falarmos sobre o teu legado, sobre todos os ensinamentos que você nos deixou há mais de 2000 anos atrás. Já estamos no caminho, já estamos procurando seguir o teu caminho. Temos a certeza que ainda falta muito, mas já demos o primeiro passo, Senhor. Então, nesse momento, te pedimos para que nos dê força, coragem, fé, esperança, e que, na medida do possível, nos direcione para onde devemos caminhar, Senhor. Nesse momento também, te pedimos por essa casa que nos acolhe, que nos instrui, que nos abriga. Te pedimos por seus trabalhadores, por seus frequentadores, pela nossa família, pelos nossos amigos. Te pedimos por todos aqueles que nesse momento sofrem, por diversos motivos. E te pedimos também, Senhor, que ampare e abençoe o nosso irmão João Marcelo, que nos trará o estudo da tarde. E assim, mais uma vez, te agradecemos e te pedimos para que fique conosco hoje e sempre. Que assim seja. Então, antes de passar a palavra para o João, eu vou pedir para que os celulares sejam desligados, por favor, para não interromper, tá bom? Obrigada. Boa tarde. Hoje, nessa tarde aquecida, né? Petrópolis hoje está com uma temperatura elevada, digna de verão. Eu acho que mais pela despedida, né? A gente já está quase saindo do verão, eu acho que ele resolveu vir para dar o ar da graça. Mas um dia bonito, um dia tranquilo, e nós vamos falar hoje sobre um tema, na verdade, vamos demonstrar que, ao contrário do que muita gente acha, Jesus, além dos seus apóstolos, ele teve
companhias maravilhosas que o auxiliaram na sua tarefa e que, por algum motivo, que a gente sabe muito bem, não foi dado o real crédito, né? Acabaram ficando meio apagadas da história. Então hoje nós vamos falar sobre Jesus e as mulheres. Eu vou tentar, na medida do possível, citar as 10 que eu separei. Vamos ver se eu consigo, porque como existem muitos detalhes, né, na história de cada uma, eu pensei meras passagens que demonstraram a importância dessas mulheres para o trabalho, né, que foi feito naquela época, a divulgação, o início, tudo existiu por conta de uma mulher. Então, como a antiguidade é posto, nós não poderíamos deixar de começar por Maria. Maria, como todos sabem, teve um papel importantíssimo na criação de Jesus. Só que além disso, além de mãe, porque vamos combinar, vamos abrir um parênteses aqui, ninguém sabe o que Jesus fez na adolescência, até a vida adulta. Então ele provavelmente foi um adolescente como qualquer outro. Ele e João Batista, que era seu primo, deviam aprontar aos montes, né? Porque se enquanto criança ele desaparece e vai para o templo pregar, imagina o que ele não fez depois, quando já estava mais velho. Mas Maria teve um papel importante no início e na divulgação da missão de Jesus, num determinado momento, que foi as bodas de Caná, que todo mundo aqui conhece a história do que Jesus fez nas bodas de Caná. Então estava todo mundo lá, a festa acontecendo, todo mundo se divertindo, inclusive Jesus. Jesus estava entre amigos, batendo papo, e eis que, num dado momento, quem organizava a festa viu que o vinho estava acabando. E aí o que ele fez? Ele foi comunicar ao responsável, né? Olha, o vinho está acabando, o que a gente faz? E naquele desespero todo, Maria observou a cena e chamou Jesus e disse: olha, é agora. E Jesus, naquele momento, ele ainda estava desejando manter aquilo que ia se iniciar em segredo ainda. Ele falou: não é um momento ainda. E como toda mãe, Maria falou: vai, mostra. E aí ela se afasta de Jesus e chama
o responsável pela organização da festa e diz a ele: façam tudo o que ele lhes pedir. E aí Jesus deu aquela ordem clássica do: peguem todos esses vasilhames e encham d'água. E aí foi aquela correria, vai para lá, vem para cá, e depois de tudo preenchido, tudo cheio, ele realiza tudo aquilo que a gente aquele processo todo que a gente já sabe, e aí se torna, passam a ser servido o melhor vinho. E aí Maria, nesse momento, ela não fica ali parada, ela está ajudando a coordenar, ela reúne ali os discípulos que ali estavam com ele e começa a dar ordens também. Olha, vai para lá, vai. Ela organizou o negócio todo, enquanto Jesus realizava o que a transformação da água em vinho. E aí, depois disso feito, vem o esclarecimento do porquê naquele momento, que a partir dali não tinha mais como negar, que aquilo foi feito em público, numa festa, todos que ali estavam viram o que Jesus havia feito. E aí Jesus volta, a festa continua, e no término, os dois saem, junto com os apóstolos, recolhem. E este foi o momento em que Maria teve relevância, além do nascimento, um dos momentos que teve relevância na vida de Jesus. Daí para frente tiveram outros detalhes, outras situações, e ela passou a seguir Jesus, esteve com ele em outras visitas, mas como a gente sabe, Jesus caminhou por vários lugares e sua mãe não tinha condição de estar sempre ali com ele, retornou ao lar, e ela foi mencionada nesta passagem de Jesus por João. Isso está lá em João, capítulo 2, versículos 1 a 11, onde ele relata o milagre das bodas de Caná. E aí, quais foram os detalhes dessa situação? Olha que interessante. A gente está falando de vamos primeiro colocar a época. Nessa época, não que hoje esteja muito diferente disso, mas nessa época, e no local em que isso ocorreu, a gente sabe que, apesar de ser mãe, a palavra de uma mulher não tinha muita credibilidade, né? Então, os problemas desta situação. O problema foi a falta do vinho. A intervenção de Maria foi perceber a necessidade. O milagre foi o que Jesus fez, e o significado disso, que simboliza a transformação. Daquele momento em diante, Jesus não era mais apenas o filho de José e Maria.
Ali ele já tinha, apesar de já terem alguns relatos sobre quem era Jesus, ali ele de fato iniciou o seu trabalho. E aí a gente pensa, se Maria não tivesse falado, Jesus sabia da história, ele sabia o que precisava fazer, mas se Maria não tivesse dito para ele o que disse, e se não tivesse a importância que ela tinha, será que aquele seria o momento? Eles estavam numa festa, numa comemoração. Será que ali seria o momento certo? Então, a sabedoria de Maria auxiliou no início de tudo aquilo que veio a acontecer. E aí a gente parte para a segunda mulher na vida de Jesus, que foi Maria Madalena. Madalena sempre foi vista como a mulher que Jesus expulsou os demônios. Ela era uma pessoa perturbada, ela tinha uma vida conturbada. E aí, um belo dia, Jesus a encontra, realiza que para muitos é a expulsão de 7 demônios, mas a gente sabe que a grande questão dela era um compromisso que existia com o passado dela, a vida que ela tinha, a qual ela vivia, inclusive, num bairro que era um bairro isolado, era um bairro que era visto como um lugar de pessoas impuras, de pessoas de má índole, e ela era uma pessoa literalmente do mundo. A partir do momento em que há esse encontro e que Jesus realiza o que realizou, quando ela se vê afastada, quando ela retoma o equilíbrio, ela segue Jesus e todos os discípulos. Então ela esteve com eles em todas as situações. Porém, quando a gente pensa por que ela não se tornou também discípulo de Jesus? Por que não poderia existir uma mulher? Por quê? Na época, isso seria inaceitável. Mas, aonde está a importância de Madalena na vida de Jesus? Após a libertação daqueles que a atormentavam, após o reequilíbrio de Madalena, ela se tornou uma seguidora fiel de Jesus. Ela esteve em todas as situações, em todos os momentos. Ela foi perseguida junto com os apóstolos, ela teve que fugir. Mas o mais importante momento de Madalena foi na época da crucificação. Jesus foi preso, Jesus foi condenado, foi crucificado. Ela permaneceu ali. Ela viu
quando eles retiraram o corpo de Jesus, ela viu para onde ele foi levado e foi ela que resolveu ir até o local e foi para ela que Jesus surgiu após a crucificação. E interessante, ela conviveu com todos, ela esteve com todos, ela presenciou tudo, mas por que ninguém acreditou quando ela disse que o Mestre estava vivo, que ele havia aparecido para ela? A libertação lhe seguidora. Ela seguiu Jesus. Crucificação, ela permaneceu fiel ali. Ela foi quem viu o sepulcro vazio. Mas quando ela disse aos apóstolos que Jesus havia retornado, ninguém acreditou. Será porque ela era mulher? Será porque ninguém teve coragem de permanecer junto e acompanhar? Porque os homens fugiram, os apóstolos fugiram, ela permaneceu ali, fiel. E por que será que Jesus apareceu para ela e pediu que ela fosse a mensageira? Após esse fato, estranhamente, porque até o momento não tem problema nenhum nos atos após conhecer Jesus de Madalena. Mas alguém aqui sabe me dizer como ela é conhecida, como ela foi retratada? Quando a gente pensa em Madalena, o que a gente sempre escuta falar dela? Apesar de tudo isso que eu disse que ela fez, qual foi a parte que colocaram Madalena na história? Alguém se arrisca? Com prostituta. Hã? Com prostituta. Além disso, ela nunca foi reconhecida como uma pessoa de boa índole, né? Por que chamam Madalena arrependida? Será que só ela se arrependeu de alguma coisa? Nenhum dos apóstolos de Jesus se arrependeu de nada? É estranho, né? Por conta de ser uma mulher, por conta de ser uma pessoa que tinha uma vida torta, né? Podemos dizer assim, devido a situações que, após conhecer Jesus, isso mudou. Ela viu que ela não era aquilo que as pessoas diziam, que ela era capaz de desempenhar um papel, que ela poderia servir ao Mestre, servir ao Cristo, e foi o que ela fez. Mas na tradição popular associa-se sempre à questão da arrependida, da prostituta, da mulher que ela era do bairro tal. Então rotularam isso. E aí a gente começa agora a falar de outra Maria. Nós começamos com a mãe de Jesus, Madalena, e agora nós vamos para Maria de Betânia. Alguém sabe quem é Maria de Betânia? Não. Maria, aqui o Jesus, o Senhor, ela Marta. É irmã de Marta. Irmã de Marta. É certa a resposta. Então,
E Maria e Marta eram irmãs de? Lázaro. Muito bem, tá vendo? Vocês estão estudando direitinho. Alguém sabe o que Maria fez? Maria, posso falar? Pode? Gente, vou passar a bola. Quem quer falar? Alguém sabe? A Maria, ela ficou toda envolvida com as palavras de Jesus, e a Marta lá na atividade lá. E a Marta, Jesus, né? Por que a Maria não veio estudar e tal? Aí Jesus virou assim, a Maria escolheu a melhor parte. Né? Então, olha só. Não que o trabalho de Marta não fosse importante, mas associando as duas coisas vale a pena, né? Você associar o trabalho ao aprendizado. Olha que interessante. Quando se fala em Maria, todo mundo pensa nessa parte. Essa parte. Só que essa parte cabe mais a Marta do que a Maria. A importância de Maria para Jesus é outra. E isso deu uma zebra. O que aconteceu? Tirando essa situação, e daqui a pouco a gente vai falar de Marta, a gente vai nesse ponto aí. Maria, como a gente sabe, conviveu com Jesus em sua casa, ela, Marta, Lázaro, porque eles eram amigos. Quando Jesus estava lá, o que a Vandinha falou, perfeito, ela ficava ali, sempre ouvindo as palavras de Jesus. E aí aconteceu o fato de Lázaro ter tido aquele probleminha básico, coisa que acho que poderia acontecer com qualquer um, ser enterrado vivo e aí depois de um tempo voltar. Jesus mandou ele vir, saiu, aquela história toda que a gente já conhece. Mas antes disso, como qualquer um de nós, a gente ia ficar chateado. Pô, a gente mandou chamar Jesus, Jesus não veio. Demorou. Lázaro morreu. E aí? E agora? Vou ficar chateado com Jesus. Mas Maria sabia que se o mestre não estava ali naquele momento, tinha um motivo. E após o acontecido com Lázaro já estava lá com eles, Jesus resolveu fazer uma visita. E aí, nesta visita, Maria não estava em casa. Estavam todos reunidos, alguns apóstolos estavam ali com Jesus, eles estavam na casa de Lázaro, e Maria estava na rua, e ela tomou uma decisão. Em agradecimento ao mestre, ela foi comprar um perfume. Só que não era um perfume qualquer. Ela entrou na loja e pediu para a vendedora que ela vendesse um perfume, o melhor que ela tivesse lá. E aí a vendedora olhou como isso aconteceria com qualquer um de nós. Você entra na loja, eu queria o melhor perfume que você tem. O que a vendedora fez? Ela deu o melhor perfume para ela? Ou ela deu uma torcida de nariz, olhou Maria de cima a baixo e falou, você não vai comprar nada. Não vai levar não o melhor. Vou trazer qualquer um. Aí trouxe. Aí ela, esse aqui é muito bom, mas não é esse que eu quero. Eu sei que você tem um guardadinho ali que você só vende para os seus clientes mais especiais. Aí ela olhou para Maria, tá bom, foi lá e pegou. Aí ela, quanto você quer deste perfume? Aí ela, tudo.
Não, você não está entendendo. Esse perfume é muito caro. Ele custa 300 denários. Aí abre parênteses. Corresponde a salário de 1 ano de um trabalhador. Era toda a economia que Maria tinha. Não, eu vou levar. Você pode embrulhar isso aí que eu vou levar. Saquinho, com as moedas, pegou e foi embora. Chegando em casa, esta mulher, com toda a felicidade que ia em sua alma, não pensou 2 vezes, entrou pela porta adentro de sua casa. Jesus estava sentado, ela se pôs aos pés de Jesus, derramou o perfume em seus pés, derramou suas lágrimas e secou com seus cabelos. Neste momento, alguém sabe o que aconteceu? Essa Maria já não é aquela Maria do Lázaro, já é outra, a Não, Maria. esta é Maria, não, é Maria de Betânia, irmã de Marta. Porque O assim, que aconteceu neste momento? Alguém sabe? Todo mundo ficou, olha que lindo. então ele estava na casa do Simão, né? Não, estava na casa de Lázaro. Casa... Porque tem um fato semelhante com relação a perfume, já é prostituta, arrependida. Não, quem lavou os pés de Jesus com perfume foi Maria de Betânia, irmã de Lázaro. Ih, todo mundo é confusão. Tá vendo? É porque é muita Maria nessas histórias. Todo mundo ficou feliz quando isso aconteceu? Não. Quem foi o primeiro a gritar? Estavam numa reunião ali. Naquele momento, existiam pessoas do Sinédrio ali. E aí foi um absurdo, aquilo era um escândalo. Eles começaram a gritar, é um absurdo esta mulher, como pode, como vocês deixam essa mulher fazer isso? E aí vem aquele cara que é gente boa dessa, o tal de Judas Iscariote. Conhece, cara? O que Judas fazia na equipe? Judas era o cara que cuidava do dinheiro do pessoal, então ele tinha o conhecimento do custo de tudo. Quando ela fez isso, ele se aproximou e pegou o vidro. Quando ele sentiu o aroma, ele ficou indignado com a situação. Por quê? Ele pegou o perfume, relacionou ao valor e disse: com o dinheiro que você gastou das economias, nós poderíamos alimentar muitas pessoas. Esse dinheiro poderia sustentar durante um bom tempo. E aí Jesus olhou e falou assim: por que vocês estão incomodados com o que ela fez? Vocês sempre querem e pensam em tudo que eu tenho que fazer para os outros. Mas neste momento, esta mulher quis fazer algo belo por mim. Ela ungiu os meus pés, perfumou a casa em meu nome. O que ela fez foi lindo. E vocês não deveriam estar preocupados com isso. Porque ela quis me presentear. Aí a gente pensa, quantas vezes a gente recebe um presente desse e tem a mesma atitude que Judas, a mesma atitude que os demais, alguém que faz pela gente
de coração, porque quer nos agradar, e a gente reclama sempre. Ninguém faz nada por mim, eu faço por todo mundo, ninguém faz por mim. Mas quando fazem, muitas vezes a gente não reconhece. Reclama o valor do presente. E esta mulher, Maria, que sempre esteve nas situações que Vandinha relatou, ela fez por Jesus. Ela não fez para agradar mais ninguém. E detalhe, isso se deu próximo à Páscoa. Isto é, aquele momento foi de extrema importância para o que viria a acontecer. E aí a gente vai passar para a nossa querida Marta, que é o que Evandinha mencionou. Todos estavam na casa de Lázaro. Maria, para variar, ouvindo o que Jesus falava, Lázaro ali com Jesus e os apóstolos, e Marta desesperada, fazendo de tudo, e correndo, e querendo organizar, e queria arrumar tudo, que tinha que estar perfeito. E aí Marta reclama, fala: Maria não me ajuda em nada, Senhor. E aí Jesus diz: Marta, eu agradeço a tudo que você faz, porém, a Maria escolheu a melhor parte. A Maria escolheu estar comigo. E aí Marta percebe nesse momento que aquilo não era para Jesus, aquilo era um momento de encontro, um momento de aprendizado, e que ela estava perdendo uma oportunidade de entender o verdadeiro significado, porque ele sabia que o tempo estava ficando curto, estava chegando a hora, mas teve importância para Jesus esta atitude de Marta, porque foi mais uma oportunidade de aprendizado. E tudo isso que estas mulheres vêm demonstrando até o momento era aprendizado para os seus apóstolos, para os seus discípulos, porque eles tinham a mesma postura que os demais, porque eram pessoas comuns, estavam acostumados àquela situação, mas respeitavam as atitudes do mestre e aprendiam que o objetivo ali era observar, que depois eles tinham que pôr em prática. A gente só sabe fazer quando a gente observa, entende e aprende. E aí a gente vai para a situação mais complicada um pouco, que é a mulher samaritana. Jesus e seus apóstolos caminhavam. E aí Jesus resolveu parar, dizendo: está muito quente. Como a gente imagina, lá nunca era frio, né? Um calor danado durante o dia, eles caminhavam embaixo de sol, normalmente não tinha água em abundância ao redor, eis que eles atravessam. Vamos por aqui? Não, vamos pegar esse caminho aqui da Samaria, que, se me recordo, tem uma vista muito bela. Aí
Pedro fala assim, pô, mas é mais rápido por aqui. Ele falou, não, confia, vem, vamos por aqui. No caminho, o que tinha? Um poço. No poço, o que tinha? Água. Porém, tinha um problema. Quem estava nesse poço? Uma mulher samaritana. Eu não sei se vocês sabem, mas o povo não era muito legal com o outro ali, não. Os samaritanos não eram bem vistos. Vocês lembram daquela história do bom samaritano? Né? Que ninguém gostava do samaritano, todo mundo se surpreendeu com o conto de Jesus que disse que quem foi? Passou o Levi, passou todo mundo que era gente boa, passou, ninguém ajudou o acidentado ali, o que havia sido assaltado, mas o samaritano ajudou. E o samaritano era visto como uma pessoa não muito agradável. Se a gente parar para pensar que o samaritano não era legal, pensa o que eles imaginavam da samaritana. Ninguém falava com uma mulher na rua, que dirá com uma samaritana. E aí Jesus parou, ela estava ali no poço, ele sentou perto, esperou ela, desce o negócio, pega a água, enche aqui, desce a água. Quando ela terminou, que ela estava indo embora, Jesus vira para ela e fala assim, você poderia me dar um copo d'água? Ela se assusta. Um homem falando com uma mulher, um homem que não era samaritano falando com uma samaritana, ela, peraí, que história é essa? E aí ela se surpreendeu dele, além de falar com ela, ainda pedir água, e ela deu a água. E foi quando Jesus virou para ela e disse, você me deu a água do poço e tirou a minha sede. Só que eu vou tirar a sede de todos. Eu tenho uma água melhor que essa. Melhor que essa. Vai saciar as pessoas. Não é isso? E aí, assim fez Jesus. E aquela mulher ouviu o que Jesus tinha a dizer, ela se convenceu que ele era quem era, e alguém adivinha o que ela fez depois disso? Ela ficou ali olhando para a cara de Jesus, ali admirando Jesus? Graças a esta mulher, Jesus foi conhecido em toda a Samaria. Ela virou a divulgadora de Jesus naquela região. Um ato simples de dar água, um contato simples, resultou na divulgação e na propagação de Jesus por ali. E aí ele diz que a vida dela dali para frente não seria mais a mesma. E assim foi. Tanto que existe uma outra situação em que ela inclusive hospeda eles em sua residência. Porque ele revelou umas coisas que fez com que ela acreditasse. Porque, o senhor não é o Messias. Tudo bem, mas se eu te disser que você hoje vive com um homem que não é o seu marido, você acreditaria em mim? Como é que ele saberia disso? E assim ela, agora eu acredito que realmente o senhor é o Messias. Só não falou, Senhor, o que queres que eu faça, porque isso cabia a outro. Mas ela se tornou uma seguidora e divulgadora de Jesus. Mais uma mulher
importante na vida de Jesus. E aí, a vida não era muito fácil para os apóstolos, para Jesus. Eles viajavam muito, não viajavam? Alguém aqui consegue viajar sem dinheiro? Difícil, né? Como é que você atravessa, sustenta aquela galera toda sem um centavo no bolso? Eis que entra em cena uma mulher que teve uma importância tremenda na vida de Jesus, que se chama Joana. A Joana era esposa de Cusa, que era um cara muito importante na região. Inclusive, ele era um dos que convivia com os governadores dali. Ele era administrador de Herodes, que não era uma pessoa muito bacana, né? Vamos combinar. Mas Joana se encantou com Jesus, conheceu Jesus, e apesar de ser esposa de um administrador, ela era da nobreza, ela não poderia jamais estar com os demais ali, desejou inclusive isso, mas não deixaram ela deixar o Cusa para seguir Jesus, porque ela tinha importância ali. E o que ela poderia fazer para auxiliar? Ela financiava todas as viagens que ela podia, aonde ela sabia que Jesus estaria. Se eles não tinham onde ficar, ela cedia a casa. Então ela teve uma importância muito grande. Ela acolheu, ela protegeu, ela alertou dos perigos. Ela se encontrava com os apóstolos e falava: olha, cuidado, porque estão querendo pegar o mestre. E todo mundo preocupado, menos Jesus. Jesus não está nem aí. Aliás, vamos combinar, né? Jesus só arrumava um problema. É onde ele ia, ele arrumava um problema. Ele chegava num lugar, ele não fez nada, ele só entrou na cidade. Já começou perseguição. Por quê? Ele não fez nada, só entrou. Só estou passando. Eu não fui a ninguém, vocês que vieram a mim. Ele estava lá na dele, de vez em quando batia alguém na porta: Senhor, pode curar meu filho? Senhor, pode... Tá bom, eu estou aqui, vou resolver o teu problema. E assim foi. Joana foi até o fim, inclusive ela, na entrada da cidade, quando Jesus entra pela última vez na cidade, ela sai distribuindo, ela pega dinheiro, compra todos os ornamentos e distribui para o povo para recepcionar Jesus. Aquela entrada dele no burrinho estava lá, Joana estava lá. Ela desceu, ela estava com Cusa, ele horrorizado com a situação, ela o abandona ali e vai ao encontro de Jesus, se envolve com a turma, né, com a multidão, e vai até Jesus e permanece até a crucificação. Ela fica lá, ela, Maria Madalena, elas estavam lá, inclusive na situação lá do túmulo. Joana foi lá junto com Madalena. E aí a gente vai para uma situação de um milagre
que é o da mulher hemorroíça. Pense 12 anos sangrando, isolada do mundo. Ninguém chegava perto dessa mulher, porque na cultura, se uma mulher sangrasse, ela estava impura, não poderia ser tocada por ninguém. E aí estava lá esta mulher. Já tinha tentado de tudo, gastou todo o seu dinheiro com os melhores médicos e nada. Estava lá isolada. Até que alguém fala assim: por que você não procura Jesus? E ela descobre que Jesus iria passar por ali. No meio da multidão, esta mulher tropeça, toca na barra da túnica de Jesus. Jesus para e fala aquela frase para Pedro: alguém me tocou. O que Pedro pensou na hora? O mestre está com insolação. Tem 300.000 pessoas aqui em volta. Lógico que alguém tocou nele. Aí ele: não, Pedro. Alguém me tocou porque eu senti que uma virtude saiu de mim. E aí, neste momento, esta mulher sente algo e vira para o mestre e fala: fui eu. Ele olhou para ela e disse: sua fé lhe curou. E ela realmente não tinha mais nada, porque tocou na túnica. Não tocou em Jesus, tocou na túnica. Nem encostou em Jesus. Mas aí foi a aura de Jesus, né? O desejo e a fé desta mulher fez com que aquilo que ela mais desejava fosse atendido. Daí para frente, o que aconteceu com ela? Mais uma seguidora de Jesus. Vocês podem ver quantas mulheres tem na vida de Jesus e que ficam ali de lado. A gente só fala de Pedro, João, Tiago, Barquinho, assim. Não falam das mulheres. E ela também permaneceu até o fim. Vocês veem que só as mulheres permaneceram até o fim, tá? Os homens, ó. Pedro, não, porque foi o primeiro, meteu o pé. E aí nós temos agora a mulher da Cananeia. Ela era uma mulher gentia, e os gentios não eram gentis. Ela tinha um filho que estava doente. Uma filha, na verdade. E aí ela vai a Jesus, só que é o seguinte: qual é a regra do negócio? Eu tenho que curar o meu povo. Os outros que se lasquem. Eu tenho que curar o meu povo. Aí o que Jesus fez? Ela veio até Jesus, pediu que curasse sua filha. E aí eu vou ler, porque isso precisa ser lido. Está em Mateus e Marcos. A mulher persiste a pedir Jesus que cure sua filha endemoniada. Apesar do silêncio inicial e da metáfora de Jesus sobre pão para os filhos e não para cachorros, porque o que ele disse? Ele disse que você alimenta os filhos, mas os cachorros que estão ao redor torcem para que as migalhas caiam para que eles se alimentem. A mulher insiste. E aí, como resposta, Jesus diz: sua fé inabalável garante a cura. Você encontrou a salvação. E aí ela retornou, sua filha estava curada. Jesus não precisou ir lá. A fé desta mulher
que olha o tamanho, porque ela se colocou à frente de alguém que ela sabia que não era do seu povo e que ela não era bem-vinda no local. Mas ela foi lá, em nome da filha. Uma mulher de fé. E aí nós vamos para aquela clássica que todo mundo conhece e todo mundo adora, que é a mulher adúltera. Todo mundo gosta dessa, né? Por que todo mundo gosta dessa? Porque ela se transformou, né? É por isso mesmo? Eu aposto que não é. Eu aposto que a pessoa gosta dessa aí por causa da pedrada. Eu acho que eles gostam também dela porque ela representa a nós mulheres. Eu acho que o pessoal gosta dela por causa da pedrada. Dentro do contexto. Não é não? Hã? É por causa da pedrada. Eu gosto dessa por causa da pedrada. Por quê? A pedrada vai para quem? Do mais velho ao mais novo, todos foram se afastando. Por que esta mulher tem uma importância muito grande na vida de Jesus? Porque nesta passagem, isto era uma armadilha. Todo mundo queria pegar Jesus. Se Jesus inocentasse ela, ele ia contra o que ele dizia que não queria mudar. Se ele a condenasse, ele ia contra o povo, que acreditava que ele traria mudanças. E foi o único momento que Jesus colou. O que Jesus fez quando esta situação se apresentou e a mulher estava de frente? Ele agachou, escreveu na areia, que ninguém sabe o que é, mas vou contar para vocês. Ele falou assim: e agora, pai, o que eu faço? Porque era uma solução difícil. Se ele dissesse uma coisa, ele estava perdido de um lado. Se ele dissesse outra, aí o pai falou: tu sabe. Simples. Não diz nenhuma coisa nem outra. Aí ele: vou resolver assim. Aí virou para eles e falou: quem aqui que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Dos mais velhos aos mais novos, foram saindo todos. Só sobrou ela. E ela estava ali já, assim, já vou ser apedrejada mesmo. Não estava nem ouvindo o que estava acontecendo ao redor. De repente, o silêncio, ele vira para ela e fala: e aí, mulher? Onde estão os que te condenam? Ela olhou ao redor, não tinha ninguém. Foram todos embora. Então eu também não te condeno. Vá e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Naquele momento, o que aconteceu? Levantou mais uma seguidora de Jesus. Mais uma que estava lá, aos pés da cruz, chorando a perda do mestre. E aí agora vem aquela que eu deixei por último, só para a gente encerrar, porque vocês vão entender por que ela ficou por último. Já engoliu água? Já? Engole. Sogra de Pedro. Por que ficou por último? Porque era a sogra. Pedro não queria que curasse, mas Jesus foi lá, estava na casa de Pedro, a sogra estava doente. Pedro falou assim: ela não está bem disposta. Não tem problema não, resolve o Pedro. Não, deixa quieto, deixa, não precisa não. Jesus foi lá, curou a sogra arrumou um banquete para todo mundo, ficou todo mundo feliz, se alimentaram. E para variar, mais uma seguidora de Jesus. Então, o que a gente pode tirar dessas mulheres que passaram na vida de Jesus?
Jesus tratou as mulheres com dignidade. Ele não estava preocupado com as regras da época, com as situações da época. Ele queria resolver. Ele queria que todos ali estivessem unidos. Porque naquela época Jesus já via que é impossível que as coisas aconteçam só porque existem diferenças de alguns detalhes pelo gênero. Vocês acham que Jesus estava preocupado com a quantidade de problemas que ele ia arrumar? E todas essas mulheres, eu disse todas, além fora as que eu citei, muitas outras seguiram Jesus e foram elas que permaneceram com ele. Foram elas que cuidaram dele. Aqueles outros que se diziam, não, eu defendo, eu vou com a espada, todo mundo se escondeu. Elas foram lá. Elas brigaram para recuperar o corpo de Jesus. Então, o que a gente pode tirar disso? Jesus nunca pensou em momento algum em diferenciar, apesar da sua cultura, porque Jesus era judeu. Ele poderia muito bem ter feito tudo diferente, mas ele deu voz a essas mulheres, ele deu a oportunidade. E nada mais justo do que, depois de mais de 2000 anos, nós olharmos para o nosso atual quadro e vermos que, se vocês observarem, existem muito mais mulheres à frente de situações conflitantes, resolvendo, do que vocês imaginam. Quando a gente pensa nos trabalhos, se a gente se limitar aqui, a casa que nós frequentamos, vocês vão ver que o número é muito maior de mulheres na tarefa do que homens. E quando elas se colocam ao trabalho, sai da frente, porque não larga o osso não, vai fazer e fazer bem feito. Não que os homens não sejam capazes, mas aí a gente pensa, por que não faz com a mesma delicadeza, com a mesma sensatez? O que tem que ser no trampo? Porque eu vou falar um negócio para vocês, a gente só pega no trampo. Se largar a gente na ladeira e empurrar, a gente funciona. Agora, a gente não consegue resolver determinadas coisas assim, com essa facilidade que vocês conseguem. E é por isso que eu agradeço a todas as mulheres que eu convivo, que passaram pela minha vida, porque eu aprendi muito com elas e continuo aprendendo. E na próxima encadernação eu acho que vão me botar nessa situação para eu entender o que é de fato. Gente, muito obrigado aí pela atenção e aproveito para desejar a todas as mulheres que aqui estão, encarnadas e desencarnadas, um excelente Dia Internacional da Mulher. Que o 8 de março não seja visto como o objetivo pelo qual ele foi criado, foi por uma coisa muito triste, mas que seja realmente um dia de homenagem a vocês, porque vocês merecem. Obrigado. Só para complementar, se a gente olhar aqui no salão, 70% do salão são mulheres. Obrigada, João. O João trouxe um bocado de material para a gente refletir bastante nesse final de semana, né? Então, para finalizar, eu vou pedir para a Neuza para fazer a prece, depois eu vou dar alguns avisos. Obrigado, Mestre Jesus, pela oportunidade de termos escolhido estar aqui nessa casa de bênçãos, de paz, de amor.
Obrigada por todos os estudos de evangelização de uma cidade que já começaram hoje e os estudos que continuarão agora na tarde. Obrigada, Senhor, por termos condições de estarmos reunidos em Teu nome. E te rogamos, Senhor, nesse final de semana tão falado, tão comentado sobre o Dia Internacional da Mulher, rogamos, Senhor, a Tua paz, a Tua luz, para todas estas mulheres que estão sofrendo tanto em todo o mundo. Tenha misericórdia, Senhor, desses corações, serene esses corações, Senhor, e ilumine esses corações que estão fazendo tanto mal a tantas pessoas. Guarda-os, Senhor. Obrigado, Mestre, por tudo. Que assim seja.